Sendo editada lei penal mais benéfica ao réu, mesmo após a prática do crime, ela poderá ser aplicada? Esta regra será a mesma se a lei for mais severa? Fundamente. Gente, presta atenção. Deixa eu dar um macete para vocês. No crime, eu não estou falando de outros ramos do direito, eu estou falando do direito penal. Presta atenção. No crime, vale a regra da lei mais benéfica. Você está fazendo uma prova, está na dúvida? Tenta interpretar qual que é mais benéfica. Será mais benéfica se comparada com a lei anterior, uma lei que reduz a pena, que é novatio legis in melius, ou uma lei que de qualquer forma vem abolir o crime, que é abolitio criminis. Nestes dois casos, seja de novatio legis in melius, TIO fala como som de ser, tá? Em latim. Seja novatio legis in melius, ou seja abolitio criminis, tá? Elas têm efeito retroativo. Significa dizer, se quando essa lei mais benéfica foi editada, o indivíduo estava sendo investigado, a investigação é arquivada. Se ele estava sendo processado, o processo é arquivado pela abolição do crime. E se ele já havia sido condenado e estava cumprindo a pena é automaticamente extinta, porque a abolição do crime implica em extinção da pena. Entenderam? Porque no direito penal vigora sempre a lei mais benéfica. Aí você pergunta por quê? Porque prevalece o direito de liberdade. A liberdade é a regra, a prisão é a exceção. Entenderam? Agora, nós não estamos passando por movimentos penais que criam leis mais benéficas. Os nossos movimentos penais recentes, quando eu falo recentes, eu tenho uma data, de 1990 para cá, que quando foi editada a Lei dos Crimes Hediondos. E olha que em 90 todo mundo assustou, porque a Lei dos Crimes Hediondos tinha previsão de que quando o crime era hediondo, o regime era integralmente fechado. Hoje, no crime hediondo, a progressão é mais difícil, porque o Supremo declarou o regime integralmente fechado inconstitucional. Sendo o crime hediondo hoje, dependendo do crime, a progressão é com 50%, 60% ou 70% no regime inicial fechado, porque todo crime hediondo impõe um regime inicial fechado. Eu falo que depois da reforma penal que aconteceu no dia 24 de dezembro de 2019, no governo anterior a esse, o sistema penal ficou muito mais severo. Não é regime integralmente fechado, mas é quase integralmente fechado. Eu que uso essa expressão, virou um quase integral fechado. Por que não colocaram integral fechado para crime hediondo? Porque o Supremo falou que é inconstitucional. Entendeu? Então, sendo inconstitucional, o Congresso tem o poder de movimentação legal. Ele adapta a lei ao caso concreto. É claro, gente, que existem crimes que merecem uma reprimenda excessiva, uma reprimenda alta. Existem crimes que merecem uma resposta severa do Estado. Imagina um crime, por exemplo, de estupro, latrocínio, extorsão mediante sequestro, um homicídio praticado por motivo torpe em razão de dívida de droga, né? Aquele processo que eu abri aqui para vocês, merecem uma reprimenda severa. Mas o direito penal também não pode perder de vistas que o sistema penal brasileiro adota a teoria da ressocialização, que é a teoria utilitária, se aproxima dos sistemas penais europeus, porque o sistema penal norte-americano adota a teoria retribucionista pura, a pena como castigo. Por isso que no sistema norte-americano tem pena de morte e tem pena de prisão perpétua. Aqui, em tese, não. Tá? Porque o sistema não é retribucionista puro, o sistema é utilitarista. A pena deve ter uma utilidade para o condenado. Isso está na Lei de Execuções Penais a partir do artigo 1º. E que utilidade é essa? Devolver o condenado para a sociedade na condição de cidadão de bem. Por isso que a prisão é uma exceção e a liberdade é a regra. Por isso que a lei penal mais benéfica, seja ela como for, ela tem efeitos retroativos. Por isso que o réu tem direito à defesa. Pode falar. Então, integrar um condenado a... Fala mais alto para gravar aqui. Então, integrar um condenado à sociedade... Integrar o condenado à sociedade. Então, se uma lei para de cessar os seus efeitos, essa pessoa ela vai ser liberta, né? Isso. Se a lei é abolida, por exemplo, no abolitio criminis. Mas então, essa pessoa ainda vai ter nome sujo, por causa que é uma ex-presidiária? Isso. Excelente pergunta. Ou não?
Excelente pergunta. O abolício criminis, quando acontece, faz cessar a condenação e todos os seus efeitos, sejam principais ou sejam secundários. Se o indivíduo estava com os direitos políticos suspensos, retorna-se os direitos políticos. Se esse indivíduo tinha registro por aquele crime que foi abolido, o registro é simplesmente apagado, porque abolição na língua portuguesa se chama esquecimento, abolício de esquecer. Então, abolição implica em esquecimento total do crime. O problema é que nós não estamos passando por movimentos abolicionistas hoje. Essa é a dificuldade de compreensão. Mas como? É porque não está acontecendo. Mas já aconteceu no adultério. Lembra que eu expliquei o adultério? O artigo 240. É incabível você falar que alguém tem antecedentes ruins ou reincidência por adultério, sendo que o crime nem mais existe. Foi revogado em 2005. Então, respondendo a sua pergunta na conclusão, a abolitio criminis, ou como se escreve, abolitio criminis, faz extinguir todos os efeitos da condenação, certo? Sejam eles principais ou secundários. Pode falar. Então, se for um antecedente daquela certidão de antecedentes criminais de uma pessoa que já teve uma abolição, não vai Um abolício crimes no passado, a lei determina que seja pagado. Se você buscar uma certidão e tiver algum registro, aquilo deve ser totalmente excluído, porque houve abolição do crime. Havendo abolição do crime, aquela conduta se tornou Gente, presta atenção. Silêncio. Havendo abolição do crime, aquela conduta se tornou um indiferente penal. O que é indiferente penal? O direito penal não mais se preocupa com ela em nenhum aspecto. A liberdade é a regra, a prisão é a exceção. Certo? Ficou claro? Mais alguém quer fazer algum questionamento? Isso. Gente, presta atenção. O Código de 40, ele só é 40 na edição da lei que foi do Estado Novo de Getúlio Vargas, né? E vive o Estado Novo. Estado Novo de Getúlio Vargas, né? Ideologia expansionista do Estado Novo, apesar do Getúlio ter sido muito polêmico como presidente da República, ele cai em 45, volta em 51, suicida em 54, tem toda aquela história. Mas de 1940 só tem um número, porque o Código já passou por tantos decotamentos legislativos que o que tem de 40 é muito pouco. Tem um projeto de 1999 que foi aprovado por uma comissão de reforma do Código Penal, cujo presidente da comissão era o meu querido professor, hoje falecido, faleceu um pouco depois da pandemia, mas não foi da Covid, meu querido professor Damásio, que eu tinha um amor profundo por ele, foi meu professor em São Paulo, um dos maiores doutrinadores da história do direito penal do Brasil, tá? Os livros dele são um clássico, mas infelizmente está desatualizado, por isso que eu não indico. Mas o professor Damásio foi presidente da comissão de reforma para o novo Código Penal. O projeto ficou pronto em 99, nós estamos em 2023, esse projeto já está desatualizado e não foi votado. Porque mudar um código é muito difícil, você tem que mudar a mentalidade penal. Hoje, o Congresso tem optado por fazer micro-reformas legislativas no penal. Por exemplo, a reforma penal que aconteceu no último governo foi uma micro-reforma. Mudou a lei de execuções, mudou a regra de progressão, mudou algumas coisas na lei de crimes hediondos, mudou na lei de crimes organizados, acrescentou alguns crimes que não existiam, mas foi pontual. Porque para fazer um novo código, você tem que mudar a mentalidade penal de uma nação. Isso é muito difícil. Tem um projeto, mas o projeto está engavetado. E mesmo que desengavetem esse projeto hoje, ele está super desatualizado. Tá? Em 1969, foi editado, sancionado um Código Penal com vacatio legis de 1 ano. Antes dele entrar em vigor, ele foi revogado, em 69. Então, ficou valendo de 40. Isso faz parte da história penal do Brasil, em 69. Ele estava no prazo de vacácio, o Rivaldo já falou para vocês, né? Ele estava no prazo de vacácio e foi revogado. Ele foi sancionado pelo presidente, eu acho que na época era o Costa e Silva, e durante a vacácia ele foi revogado, para valer o de 40. Então, dificilmente vai ter um... Gente, o Código Civil que a gente tinha, valeu, o primeiro Código da República teve validade de 1910 até 2002. 100 anos, né?
100 anos, sei lá, uma centena de anos, foi revogado. O atual código de 2002 para cá já tem um monte de reforma. Mudar um código é muito difícil. É muito mais fácil você mudar através de leis específicas, certo? Beleza. Vamos para a próxima questão, outro vídeo.